Paz do Senhor, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós nesse dia. Agradeço a Deus por mais um dia, né, permitido por Ele, né, a abrir meus olhos e a contemplar as suas maravilhas. Que os irmãos sejam abençoados nesse dia, em tudo aquilo que vier a fazer. Que o Senhor esteja guiando seus passos, que você coloque o Senhor adiante de tudo que você vier a fazer nesse dia. Irmãos, nós vamos estar lendo 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 João 1, versículo 8 e 9, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em outra tradução, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, hoje o assunto a discutir é o pecado. Mas não é se vamos cometê-lo, e sim quando vamos cometê-los, porque sabemos que todos nós somos pecadores, né? E a qualquer momento nós estamos sujeitos a pecar. E é o que diz o versículo: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Todos vamos pecar, isso é fato, isso é a realidade. E a pergunta que fica é: o que vamos fazer quando pecarmos? Vamos ouvir a voz errada e fazer as coisas erradas? Ou vamos ouvir a voz certa e fazer a coisa certa? E mediante isso nós temos dois exemplos: Judas Iscariote e Pedro. Judas Iscariote traiu Jesus, né? E Pedro também traiu a Jesus, mas cada um da sua forma. Mas traíram, todos os dois traíram. E Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, e Pedro negou conhecer o Mestre. Mas não foram os pecados que definiram o destino de Judas e de Pedro, os dois discípulos, e sim as atitudes que cada um tomou após o seu erro. Porque se Judas quisesse, né, ele poderia ter sido perdoado por Jesus no jardim do Getsemane, quando ele foi mostrar às autoridades quem era o Cristo, e Jesus chamou ele de amigo. Amigo, que é que o traz? Está lá em Mateus 26:50. Jesus sabia, né, que aquele beijo que Judas deu nele ali no jardim do Getsemane, ele sabia o que significava. Ele sabia que era a traição. O Senhor sabia, Jesus sabia. Mas mesmo assim o chamou de amigo e ofereceu a ele o perdão. Judas, ele percebeu o que tinha feito, mas ele não se arrependeu do pecado. Ele ouviu a voz errada, a voz errada do inimigo, e fez a coisa errada.
Mas Pedro negou conhecer Jesus, pecou, não uma vez só, mas 2, 3 vezes. E após isso, né, Pedro chorou amargamente. Mas Pedro, ele fez a coisa certa. Ele ficou ao lado de seus irmãos na fé e se voltou para Jesus e recebeu o seu perdão. E Pedro ouviu a voz certa. Então, irmãos, que nós possamos estar meditando nesse dia qual voz nós estamos ouvindo, a voz certa ou voz errada. Porque pecar, todos nós estamos sujeitos a pecar a todo momento. Mas nós temos que saber o que fazer depois do pecado. Nós pedimos perdão ao Senhor ou nós deixamos passar. Irmãos, a voz errada do inimigo, ele nos afasta de Cristo, ele nos afasta da comunhão, ele nos afasta de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ele nos afasta da palavra do Senhor e de tudo aquilo que poderia nos ajudar depois de pecarmos. Essa é a voz do inimigo. Mas a voz certa, ela nos leva à palavra, ela nos leva à presença do Espírito Santo, ela nos leva à comunhão com pessoas que estão firmadas no Senhor para estar nos ajudando. E ela nos leva ao relacionamento com o Pai. E que você possa nesse dia estar meditando na palavra do Senhor. Que você possa nesse dia ler a palavra e ouvir o que Deus tem para falar com você nesse dia. Mas medite. Medite. Medite na palavra. É melhor você meditar em um texto, né? Durante 1 hora. Mas você ouvir o Senhor falando com você. É melhor você meditar em um texto durante 1 hora do que você ouvir 1 ano de pregação se você não vai parar para meditar naquilo. Porque o que a gente ouve não tem a capacidade de nos transformar, né? Se a gente não aprende a pegar aquilo que a gente está ouvindo, que a gente ouviu, e parar para meditar. Parar para pensar, refletir. E dessa forma, ouvindo a palavra do Senhor, parando, né? Para meditar, para ouvir, você vai entender o que o Senhor está falando no teu coração. E que você ouvindo a palavra, você lendo a palavra do Senhor, você ouça a voz do Senhor falando com você. Porque a palavra é o nosso Deus falando conosco, mas nós temos que estar ligados na palavra, no que Deus está falando. Mas isso nós precisamos parar, ouvir, meditar, refletir, para saber o que o Senhor está dizendo. Para que essa palavra traga vida para a nossa vida. Que nesse dia você possa estar refletindo qual a voz que você está ouvindo.
a voz certa que vai te ajudar depois de pecar, que você vai te ajudar a fazer a coisa certa, ou você está ouvindo a voz errada, onde não há arrependimento e que as coisas só se tornam cada vez pior. Medite, irmãos, nesse dia, na palavra do Senhor, e ouça a voz do Senhor Jesus falar com você. Eu vou estar orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, Deus, que o Senhor está nos permitindo, Senhor, viver nesse dia, Deus, abrir os nossos olhos, a nossa boca, a sentir o ar, Senhor, que respiramos, a andar, a nos movimentar, Senhor, e que possamos, ó Deus, estar, Senhor, usando, Senhor, essa dádiva, Senhor, de mais uma vez, Senhor, ter vida para estar buscando na Tua palavra, para estar buscando ouvir a Tua voz, Senhor. Que possamos, ó Deus, meditar na Tua palavra, refletir na Tua palavra, para que possamos ouvir, Senhor, o que o Senhor traz para nós, o que o Senhor fala conosco. Cuida, Senhor, dos Teus filhos nesse dia, Pai querido. Que o Senhor possa estar, ó Pai, guiando, Senhor, em tudo que eles vierem a fazer. Que eles possam estar colocando, Senhor, diante de tudo aquilo que tiverem que fazer. Que o Senhor seja em primeiro lugar na vida deles. Que se o Senhor é em primeiro lugar na vida deles, o Senhor está em primeiro lugar na vida deles, todas as outras coisas serão acrescentadas. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.